vale a pena você fazer parte. Eu tenho aí ancorado esses webinars e tem sido uma alegria poder trazer esses temas, esses conteúdos ricos para a nossa comunidade. Em novembro, teremos um curso de 7 a 10 de remuneração estratégica, vale muito a pena aí você conferir mais detalhes no nosso site. E no dia 29, o Fórum DGPM, que significa Desafio da Gestão de Pessoas pelo Mundo. Esse fórum vai ser presencial aqui em São Paulo, capital, e você pode esperar aí ter nesse fórum Mindset Global, conteúdo de vanguarda, network, trocas, experiências reais e conteúdo de altíssimo nível para que a gente possa entender os desafios da gestão de pessoas pelo mundo. Tudo isso e muito mais você pode saber no nosso site www.abrhbrasil.org.br ou nas nossas redes sociais. ABRH Brasil, @ABRH Brasil, você encontra aí em todas as redes. Olha, aproveita e chama todos os seus contatos, manda mensagem no WhatsApp aqui, ó, compartilha o link. Vamos agora para o próximo painel. A gente vai ter aí um painel imperdível. Inovação em RH por meio da HR Tech. Para esse assunto tão bacana, a gente vai receber 4 pessoas aqui que dominam demais o tema. Agora, antes disso, eu queria fazer um rápido comentário, que eu fiz parte da banca de avaliação de startups do Congresso da ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que foi essa semana, ontem e anteontem, aqui em São Paulo. Um abraço, inclusive, à nossa presidente da ABQV, Rita Passos, Ana Carolina Poica, que é diretora. E é engraçado que nessa momento lá das startups, a gente tinha cerca de 50 pessoas nessa sala ouvindo os pitches, e 60% eram mulheres. E neste painel a gente vai ter 75% de mulheres, o que mostra aí, sem dúvida, um crescimento dessas líderes mulheres nas startups em nosso país. Então, sem mais delongas, eu quero chamar aqui de cara ela que é cofundadora e CMO da Talent Academy, a Renata Beth. Renata é jornalista, publicitária e foi correspondente da Globo News no Vale do Silício, na Califórnia. E conheceu de perto as empresas mais inspiradoras do mundo. Boa tarde, Renata, bem-vinda. Vou esperar a Renata entrar aqui na tela. Isso, agora sim. Que legal ter você aqui, Renata. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. É um prazer. Obrigada pelo convite. Não sei se eu já me apresento ou vamos chamar os outros convidados aqui do painel? Mais e vocês continuam no painel. Agora eu vou chamar logo a diretora de Growth e Marketing da Salu, a Lívia Lourenço Batista. Lívia, bem-vinda. Tem mais de 10 anos de experiência na área de saúde, mestrado em empreendedorismo e inovação pela USP, dentre outras formações. Lívia, boa tarde, obrigado, bem-vinda. Oi, gente, obrigada pelo convite, boa tarde, Renata, César, o público. Que legal ter você aqui. Para completar aqui esse timaço, vamos chamar agora a Head de Open Innovation da Icarus, Tiane Herculano. Tiane, bem-vinda, boa tarde. Atualmente aí a Tiane está focada no desenvolvimento do Hub de Smart Mobility junto ao Cubo Itaú. Tem 15 anos de experiência em empresas de marketplace automotivo, mídia e varejo. Tiane, que legal ter você aqui completando esse timaço dessas mulheres poderosas. Obrigada, César. É um prazer estar aqui com a Renata, com a Lívia, e estou muito empolgada aí de a gente conseguir distribuir todo esse conteúdo do que a gente tem vivido nesses últimos anos. A gente está mais ainda. E para fechar aqui, moderar esse painel, liderar essa sessão, ele que é líder de startups no Cubo Itaú, Andrei Golfetto. Andrei, vem para cá. Andrei foi do time de New Ventures do iFood de inovação aberta da ACE, mestrando em empreendedorismo e inovação pela Universidade de São Paulo. É quem eu dou boa tarde, Andrei, e passo a palavra para você para conduzir esse painel. Que responsabilidade é a sua. Ainda bem que eu não vou ficar aqui com essas feras, porque já estou me tremendo. Um abraço, até mais, gente. Legal, ótimo, pessoal. Vocês me escutam? Aquele teste básico do mundo virtual, né? Mas muito bacana, Sérgio, obrigado pela introdução. É super responsabilidade mediar um painel assim com pessoas tão qualificadas, como essas mulheres poderosas que a gente tem aqui, 3 grandes empreendedoras, né? Daria para dizer assim no conceito, mas na prática são 2 startups aqui do Cubo. Uma é RH Raiz, que é a Talent, acho que a Renata aí vai conseguir contribuir muito com a visão do mercado de RH. O bacana é que a Lívia atende muito esse público também, mas acho que traz um outro viés mais focado em eficiência. E eu brinco que tem muita empresa que quer inovar, fazendo um monte de coisa no metaverso, nos negócios disruptivos, mas tem muito do básico que ainda não é bem feito. Eu acho que essa Lua existe muito para ajudar o RH das empresas a serem mais eficientes. Então vai ser um contraponto super bacana. E a Tiane, a gente quis trazer alguém que está promovendo, está na linha de frente da transformação digital de uma das empresas aqui do Cubo, das grandes de uma corporação, né, que é a Icarus,
está fazendo um trabalho que é super reconhecido aqui na nossa comunidade. Então, o objetivo do painel vai ser justamente a gente explorar sobre esses desafios agora que as grandes empresas estão enfrentando e qual que é o papel das startups nesse processo de transformação digital e focado em RH também. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, meninas, e até falar um pouquinho da trajetória de vocês relacionada a esse universo de transformação digital e inovação nas grandes empresas e como que no contexto atual hoje vocês têm atuado também. Então, a Talent, acho que com toda a área de atuação, os clientes, a Lívia indo nesse mesmo caminho, e a Tiane até trazendo já um pouco dos desafios que ela enfrenta ali no dia a dia dentro de uma grande empresa nesse processo de transformação e como que a empresa tem buscado inovar também, né? Que é um grande desafio hoje dos nossos dias para se manter competitivo. Então, vou passar a fala aqui para Renata. Obrigada, Andrei. É um prazer, como eu falei, estar aqui com vocês hoje. É sempre bom, né? Dividir, acho que e ter troca mesmo, né? Da nossa área e falar como a inovação está diretamente relacionada com a área de pessoas e a área de RH. Porque, afinal de contas, quem traz inovação são as pessoas, né, gente? Então, quando a gente fala desse assunto, a gente não pode esquecer a importância do RH em todo esse processo de transformação digital e de inovação mesmo dentro das empresas. Mas vamos lá, me apresentando, né? Acho que, como já deram um spoiler aí, eu vim da área de comunicação, eu sou jornalista de formação, trabalhei 10 anos como jornalista antes de virar empreendedora, e eu cobria principalmente essa área de empreendedorismo e tecnologia. Tá? Eu trabalhei 5 anos na Veja, depois eu fiquei 5 anos na Globo, e nesse período eu passei 2 anos no Vale do Silício. Então, eu vi muito de perto empresas lá em 2013 a 2015, que para mim são referência quando a gente fala de cultura mais positiva, mais moderna, organizacional, né? Quando a gente fala, acho que de inovação mesmo, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas, até poucos anos atrás, quase não tinha inovação, né? A forma que era feita a gestão de pessoas. Então, foi muito importante essa minha experiência no Vale do Silício, até pelo aprendizado e inspiração de tudo que a gente faz na Talent, eu acho, como modelo e referência. E por que eu entrei nesse mundo, né, do HR Tech, a gente fala, né, o mundo das startups de RH? Eu e o Maurício, que é meu irmão e meu sócio fundador, nós dois somos filhos de empreendedores de RH. A nossa família é sócia de uma consultoria de recursos humanos que tem 30 anos de experiência nesse ramo, e a gente viu uma oportunidade de trazer tecnologia e tornar mais acessível esse trabalho de assessment de potencial, esse trabalho de coaching, esse trabalho de desenvolvimento humano mesmo. Porque sem a tecnologia, a verdade é que esse trabalho é um trabalho caro e que é restrito às lideranças das empresas. E a partir da tecnologia, a gente possibilita com que todo mundo dentro de uma grande organização tenha acesso a ferramentas de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E para os gestores, é claro, todo esse pool aí de dados que a gente acaba gerando com essas ferramentas é muito valioso para entender, né, quais são os perfis que têm mais chance de sucesso ou têm experiências mais positivas, quais competências a gente precisa desenvolver que estão mais atreladas ao resultado da organização e assim por diante. A gente pode entrar um pouco mais nesse mundo de People Analytics para explicar por que é tão estratégico, né, para qualquer tipo de empresa olhar para dados das suas pessoas, entendendo melhor o perfil das pessoas e desenvolvendo, acho que as competências certas, né, no momento certo. Mas é isso. Vou passar aqui a bola para a Tiane ou para a Lívia para continuar essa discussão, tá, Andrei? Muito bom, Rê. Lívia, fica à vontade. Acho que só para me apresentar também, eu sou a Lívia Lourenço, eu sou diretora aqui de Growth Novos Negócios e Marketing agora da Salu. E, assim, minha experiência sempre foi na área da saúde, né? Desde que eu me formei, os primeiros trabalhos, trainee, essas coisas e tal, foi sempre na área da saúde, então é uma área que eu gosto muito, que eu tenho muito conhecimento, muito contato, né, desde sempre. E, bom, acho que assim, de toda essa trajetória de saúde, né, de entender o RH nesse movimento, sempre o meu cliente, no fundo, se você está no plano de saúde tradicional, ou no plano de saúde de uma startup, ou aqui na Salu, que é medicina ocupacional, sempre o nosso cliente, o PJ, sempre é o RH, né? E o RH que representa os colaboradores, que representa
é isso que a Renata falou, né? Que quem faz inovação são as pessoas. Então, as pessoas fazerem inovação, elas precisam estar bem, precisam estar saudáveis, né? Tanto física quanto mentalmente, né? Então, acho que o intuito da gente trabalhar com gente, né? Trabalhar para RH, é que você tem um impacto social muito grande, né? Quando você pensa, né, em saúde. Acho que isso, para mim, é essa experiência, né, que eu tenho aqui com a Salu, né? Que, principalmente quando a gente observa a experiência do colaborador, né? Hoje, a grande pergunta dos RHs mas como vai a saúde do meu colaborador? Isso é uma pergunta simples. A maioria que a gente conversa aqui das empresas, né, não consegue saber, não sabe como é que está, quem que tá com algum problema de saúde mental, quem que está com algum problema de sono e tal. E falta dado estruturado, né, para você receber do seu plano de saúde trocar isso com o laboratório, trocar com o hospital, tal. Então, a coisa mais básica do mundo é dado estruturado em saúde, né, que aí são dos temas que a Salu resolve aqui dentro, né. Acho que eu também vou passar a bola para a Tiane também. Bom, agradeço aqui o convite, né? Tá no meio dessa conversa com três feras, né, Andrei, porque no final das contas a gente está aqui junto conversando sobre isso, é muito bacana. Bom, minha experiência é focada em marketing digital, é onde eu trabalhei nos últimos 15 anos. Mas nos últimos 14 anos eu estou no iCarros, que é um marketplace de veículos. E aí tem uma história muito legal, porque assim, esse movimento, tanto da Lívia quanto da Renata, eu vivi nos últimos 14 anos. Porque eu estou no iCarros desde que tinham 7 pessoas, hoje já tem mais de 200 funcionários, então a gente passou por todos esses momentos, né? Então, assim, aquele primeiro momento da startup, depois a parte de scale, depois entrando em outros desafios aí gigantes, e esse ano eu fiz essa transição aqui para a inovação aberta, junto com o Cubo, trabalhando em conjunto ali no Hub de Smart Mobility, e tem sido, assim, uma experiência incrível, porque quando a gente fala de inovação, como a gente, né, consegue levar isso para a empresa como um todo, né? Então, assim, tem um trabalho super próximo com a área de people, né, de conseguir levar, de conseguir trazer aquilo ali que eu estou vivendo no dia a dia, como que a gente leva para a equipe? Como que as pessoas se inspiram nessa jornada de transformação digital, entendem que a gente pode trabalhar em conjunto não só com grandes empresas, mas com várias startups. Então, aqui tem sido um desafio e tem sido um aprendizado todos os dias, porque a jornada da startup ela é muito importante, né? Quando a gente fala de cultura, a cultura da startup está dentro de uma grande corporação, é o que todas as corporações querem hoje em dia. Então, assim, realmente é um dos grandes desafios e tem sido uma jornada apaixonante mesmo. Legal, Tiane, eu vou pedir para você começar, então, respondendo até uma perguntinha. Qual que é o valor que você vê em trabalhar com startups e por que você acha que tem muita empresa que demora para começar esse processo de inovação aberta e pegar um pouco da sua visão sobre os desafios que a empresa geralmente começa a enfrentar quando ela vai olhar para esse viés mais de inovação e tem que se abrir ao mercado, que é super difícil, né? Olha, eu acho que assim a grande diferença está na hora da empresa fazer a contratação, ela realmente ter esse mindset de que você contratar uma startup é uma empresa que sim, ainda está em desenvolvimento, então assim, por um lado, né, as duas partes do copo. Por um lado, é incrível, porque você pode desenvolver um produto, tem a chance única de conseguir desenvolver um produto que seja altamente, que tenha um impacto gigante, não só no seu business, mas como no seu mercado, né? Então, assim, essa troca com o empreendedor, são empresas muito abertas, as startups estão muito abertas a testar coisas, a fazer coisas, né? A própria presença dos líderes, né? Seja do founder, seja dos diretores, é uma coisa que na grande corporação você não vai ter, né? É muito difícil quando você contrata uma grande empresa, uma grande empresa de software, por exemplo, que você tenha um CEO sentando com você para discutir o seu problema. Isso é muito difícil de acontecer. Numa startup, essa troca
ela vale muito mais, né? Assim, o que você aprende junto com o founder, né? Eu acho que ela é muito maior. E do outro lado, sim, ela está começando. Então, você precisa também estar mais aberto a fazer ajustes. Os dois estão testando coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que, assim, o grande aprendizado é que tem, na realidade, muitas coisas que facilitam esse dia a dia. E o grande desafio, eu acho que das grandes corporações, é como a gente consegue fazer esse desenvolvimento, conseguir, né, melhorar cada vez mais, né, tanto para a startup quanto para a companhia, sem que a gente acabe atrapalhando a startup, né? Porque às vezes os nossos processos de compliance, de compras, né, são tão homéricos que você fala, então, mas é uma startup que está ali, né? Ela não tem informações financeiras dos últimos 10 anos, porque ela nem existia. Então, é esse o desafio, viu? Não, foi engraçado que você comentou isso. A gente já viu uma cláusula uma vez que uma corporação estava exigindo que a startup, durante o projeto, os fundadores não podiam voar no mesmo voo. Era alguma coisa assim, super diferente, né? E aí, acho que aproveitando, fazendo um gancho nesse contexto, que a Lívia já jogou bem esses dois universos, agora ela está ali super no crescimento de uma startup super promissora, assim, né, da área de saúde, que está olhando para RH, mas também já trabalhou com grandes players da área também, né, Lívia? Como que você enxerga essa sua transição? O que você acha que tem de vantagens, oportunidades ainda para as grandes empresas ainda aproveitarem mais o potencial que existe nessa parceria e nesse trabalho com as startups? Olha, é isso. Uma grande empresa, como eu trabalhei, os processos são mais... você tem mais competição por recurso lá dentro. Então, eu quero começar um grande projeto, um produto novo para testar, você sempre está concorrendo com outros projetos que está pegando fogo dentro da empresa, que está tocando a operação, que é o core da empresa. Então, é a grande dificuldade, né? Quando eu vi projetos grandes lá dentro da United, querer começar como uma startup. Não, a gente vai fazer um teste, vamos ver, vamos fazer esse mercado, vamos começar a desenhar aqui uma coisa nova. Ele é difícil emplacar. Bate lá no sistema, que de repente não está preparado para receber esse produto, mas aí também a equipe de tecnologia também não pode parar os projetos que já estão dando certo, né? Que é os planos que já estão, né, no mercado, que ela tem que atender hoje 4 milhões de pessoas, então ela não consegue parar. Então, acho que grande dificuldade para grandes projetos, assim, ou projetos como uma startup dentro de uma empresa, quando você tem iniciativa, essa concorrência, ele acaba se perdendo lá dentro, sendo engolido no dia a dia daquela grande operação. Diferente da startup, que o foco dela é realizar aquele novo produto, é fazer aquilo acontecer. Então, ela está com as 10, né? Está com a equipe focada para isso, está com o comercial focado para isso, os clientes que ela arruma estão sabendo disso, muito que a Jane comentou, né? Estão a fim de aprender juntos, estão a fim de fazer testes juntos, então acho que muda muito o clima, né? De você conseguir fazer inovação, faz muito mais rápido, com muito mais foco do que, às vezes, numa grande empresa. Não que não tenha na grande empresa, mas, às vezes, projetos muito disruptivos, que saem muito do foco, fica brigando ali no dia a dia, né? Foi, pelo menos, a minha experiência, assim. Legal, ótimo. E, Miriam, se vocês quiserem complementando a resposta uma da outra aí, fiquem à vontade também. E um ponto que é super decisivo nesse trabalho de inovação aberta é justamente a cultura dos colaboradores, o quanto que eles vão estar abertos, né, para conversar com o mercado, porque todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência que trouxe alguma startup para conversar com alguma área, e aquela área, enfim, acabou se mostrando muito resistente, né? E aí eu queria até aproveitar esse gancho e chamar a Renata para contribuir sobre quais são essas competências, comportamentos, empreendedores, soft skills importantes para as empresas trabalharem nos colaboradores durante esse processo de inovação aberta e transformação digital. Andrei, antes de responder a sua pergunta, acho que você tocou num ponto muito importante, tá? Que é essa questão, às vezes, da resistência que a gente encontra numa grande empresa quando a gente traz inovação. Por quê? É natural do ser humano, acho que, ser resistente à mudança, né? As pessoas geralmente têm essa dificuldade mesmo, e é normal, acho que é natural, é da nossa natureza, qualquer mudança,
assusta, né? E dá medo. Então, as pessoas podem muitas vezes se sentir ameaçadas. Emprego, né? Então, se sentir ameaçadas. Poxa, será que eu estou trazendo esse startup? Ou será que eles estão trazendo um processo tecnológico que vai substituir o meu trabalho? Então, primeira coisa, tá? Que eu acho que a gente tem que trabalhar quando a gente está olhando para as pessoas é abertura e transparência do porquê que a gente está fazendo aquela mudança. As pessoas, para se envolverem, eu acho que na mudança e na transformação, elas precisam se sentir parte da transformação e precisam, primeiro, entender o porquê está acontecendo aquela mudança, né? Então, até recomendo, tá? Para nós é um clássico aquele vídeo, o TED Talk do Simon Sinek, que fala do porquê, né? Da gente sempre começar pelo porquê. Quando a gente quer engajar as pessoas, quer envolver todos os nossos stakeholders, dos colaboradores até os clientes, lembrar sempre de começar pelo porquê. Por que a gente está fazendo aquilo? Por que a gente existe? Qual é o nosso propósito? E uma vez que as pessoas entendem isso, eu acho que a reação das pessoas é muito diferente. Tá? Por exemplo, na adoção de uma nova tecnologia ou numa parceria com uma startup para mudar algum processo ou algo assim. Agora, olhando para o perfil das pessoas, né, que geralmente estão mais abertas para a inovação, tem alguns aspectos que eu quero trazer, porque a gente, na nossa plataforma, a gente olha exatamente para isso. Tá? Quais são as características e as competências que estão mais atreladas, por exemplo, a uma estratégia de inovação? Então, dentre os perfis, a gente tem ali como avaliar quais são os perfis que se destacam, tá? E normalmente são os promotores da mudança, são os perfis mais inovadores, mais criativos, pessoas que têm um lado intuitivo mais forte. Também, se a gente for falar da dominância cerebral, ou seja, qual parte do cérebro a gente usa mais, as pessoas que têm o lado superior direito, né, que usam mais esse lado superior direito do cérebro, a gente fala que são as pessoas mais experimentais, que são as pessoas que têm que olham lá na frente, né, tem visão de longo prazo. Então, se a gente for desenvolver, ou primeiro, né, eu acho que se eu fosse, né, líder de uma grande corporação, primeiro eu encontraria quem são essas pessoas que têm esse potencial transformador, tá, para serem as promotoras da mudança, incentivarem outras pessoas que às vezes têm um perfil diferente, que geralmente, tá, vou generalizar, não gosto de generalizar, mas geralmente o mundo corporativo, especialmente se a gente vai olhar para corporações, para fábrica, né, ou empresas que têm operação, o perfil dominante não é o perfil criativo, o perfil inovador, e sim o perfil mais executor. Pessoas muito boas, pessoas mais pragmáticas, muito boas de execução, pessoas organizadas, que gostam de seguir processos. E as pessoas com perfil mais criativo, explorador, geralmente têm umas características diferentes. Mas é muito importante a diversidade de perfis, tá? Nunca a gente diz para toda organização olhar só para um perfil ou para o outro. A gente valoriza muito a diversidade, e não só a diversidade de raça, gênero, mas também diversidade de perfis e diversidade cognitiva. Porque é exatamente essa mistura, tá, de pensamentos e de formas de trabalhar que traz inovação. E aí, falando das competências especificamente, que daí é uma outra ferramenta que a gente tem para olhar para competências, flexibilidade, tá? Criatividade, acho que pensamento estratégico também, adaptabilidade, todas essas competências estão muito ligadas às pessoas que geralmente têm mais facilidade para abraçar a inovação, abraçar uma mudança e uma transformação. Ótimo. Tiane e Olivia, querem complementar algumas competências que vocês acham importantes para serem desenvolvidas aí internamente nos colaboradores? Olha, Andrei, aqui, assim, uma das coisas que a gente fala muito dentro do iCarros, e até porque eu estou dentro de uma área de Open Innovation, né? E quando você cria uma área de Open Innovation, enfim, transformação dentro da empresa, é muito comum as pessoas acharem que toda inovação vai ser sua responsabilidade, né? E um dos grandes mitos, né, de inovação é justamente esse. Não é porque existe uma área de inovação, não é porque existe uma área de transformação que é essa área que é responsável, né? Então, assim, o meu grande papel, né, e o que eu sempre levo dentro da empresa é isso, assim, no final eu sou uma facilitadora.
Eu sou uma embaixadora desse assunto, eu vou ficar falando na orelha de vocês para vocês saírem, né, do convencional, não usarem os mesmos fornecedores, não pensarem das mesmas formas, né, assim, entendendo quais são os desafios, quais são as dores que existem dentro de cada uma das áreas e como que a gente pode resolvê-las de uma maneira diferente. E isso, assim, geralmente tem uma resposta muito boa, porque as pessoas, as equipes começam a entender que, poxa, peraí, para fazer uma grande inovação, então eu não preciso ser, assim, criar o iPhone, né? Eu só vou ser inovadora se eu criar um iPhone dentro da empresa. Não, eu vou ser inovadora a partir do momento que eu enxergo que existe um problema, eu consigo levar isso, né? Enfim, a gente consegue trabalhar por meio de desafios, consegue trabalhar junto com as startups para falar assim, olha, existe esse problema dentro da organização. Como que você, startup, consegue me ajudar com isso? Né? E conseguir trabalhar em cima dessa solução. Então, esse tem sido assim, um grande aprendizado e tem sido uma das coisas que a gente tem usado muito no e-carros, né? Então, a inovação está em todos os lugares. Não existe uma área de inovação. Existem responsabilidades de todo mundo precisa ser inovador para continuar crescendo e desenvolvendo o negócio. Muito bom. Até porque eu acho que se a área de inovação assumir muito protagonismo, acaba virando quase que a área de impedimento da inovação, porque vira um gargalo, né? Que é centralizar, e as empresas mais inovadoras do mundo, as que têm maior valor de mercado, de tecnologia, elas têm áreas de novos negócios, BizDev, totalmente descentralizadas também. Lívia, você quer complementar algum ponto? Eu tenho um ponto que eu acho legal dividir com vocês, assim, até os modelos hierárquicos, né, assim, de grandes empresas, e até, às vezes, dentro de algumas startups, ele impede você dar autonomia na ponta para as pessoas, né? Se eu tenho um modelo lá que eu estabeleço o que eu quero, divido as tarefas e mando as pessoas executarem, e sou super controladora, pasme, isso ainda acontece em startup. E o melhor dos mundos é você criar um modelo de autonomia, aquela gestão de squad mesmo. Então, que é um pouco mais o meu estilo, e sempre foi o meu estilo mesmo dentro de grandes empresas tradicionais, né? Eu tenho uma equipe, eu falo, gente, quanto mais autônomo vocês forem, melhor. Então, quanto mais vocês me trouxerem, mais vocês quiserem colaborar, a gente vai pensar juntos, desenha a maquita, tá legal? Tá todo mundo confortável? Então, bora lá executar o plano, entendeu? Então, e deixar as pessoas à vontade para falarem. Isso é inovação, isso você deixa na sua relação com os outros que fazem que os outros se sintam abertos a contribuir, né? Se a estrutura é muito rígida, se a relação é muito rígida também com as pessoas, isso afasta, né, essa coisa de quero contribuir, quero fazer, nossa, você viu tal coisa que dá para fazer? Então, isso eu acho que é muito gestão, né, de startups que dão certo, que escalam, elas têm essa perfil mais horizontal, né, que vai indo, vai dando autonomias para as células e para as pessoas, né? Isso para mim é fundamental. Ótimo. E, Olívia, eu acho que às vezes o RH está tão atolado de outras coisas e tem tanta burocracia ou tanta oportunidade ainda de fazer mais com menos, que eles não conseguem olhar para esses aspectos mais que vão ser mais estratégicos e ter mais valor aí na formação das pessoas, cultura e tudo mais. Como que você imagina aí, que dicas que você daria para o RH que quer olhar para ser mais eficiente também? O que você acha que é o desafio que eles enfrentam ali? E acho que super casa com um trabalho que vocês tentam fazer para justamente tornar as empresas mais ágeis e proporcionar uma experiência melhor para os colaboradores, só que num aspecto mais básico, assim, né, do seu trabalho ali, é quase que o backbone da relação trabalhista, eu diria, né? O da Renata, eu acho que numa pirâmide de Maslow, é um patamar até acima, me parece. O seu, acho que é quase que o básico ali, a questão da saúde do colaborador, né? Então, eu queria pegar um contexto seu dentro dessa visão também. Bom, o seguinte, hoje a saúde ocupacional, né, a segurança do trabalho, que todo RH precisa cumprir essa legislação e social, lá, as normas regulamentadoras do governo, é obrigatória. A gente entrou no mercado obrigatório como startup com uma dor lá que a gente brinca que é a dor de segunda-feira, né? Que é o dia a dia. Eu preciso admitir uma pessoa, eu preciso fazer um exame admissional nela e emitir a ASO lá, que é o atestado de saúde ocupacional, para demissão, para você fazer, enfim, qualquer periódico, para tudo.
E fora isso, os programas, né, do governo lá, programa de gerenciamento de risco, fazer um PCMCO, que é o programa médico, ter todos esses controles em dia com o governo. Dessa obrigação, a gente tentou fazer com que essa obrigação virasse outra coisa aqui dentro da Salu, né? Porque hoje, por exemplo, eu preciso fazer, né? Eu preciso automatizar esse processo do RH que é chato, que é achar a clínica, pagar a clínica, mandar o colaborador lá, receber a ASO, subir no sistema, tem todo esse trâmite, né? A gente automatizando isso, você resolve já uma dor chata, né? De fazer processo e tudo mais. A Salu que fala com o colaborador, a Salu que paga a clínica, a Salu que conversa, que executa e tudo mais. Ufa, eu já dei tempo para o RH ser mais estratégico, pensar em outros assuntos e não estamos nesse dia a dia operacional. Isso é um ponto. Outro ponto que a gente teve, eu acho que uma sacada muito legal, bom, nesse meio tempo que eu fiz o meu colaborador se autoagendar, né, lá no nosso sistema, eu gero para ele um perfil, um formulário para ele preencher os dados da saúde dele. Então, no final, quando eu faço isso com todos os colaboradores e vou fazendo ao longo do tempo, eu tenho um painel para o RH de como está a saúde hoje do colaborador dele. Então, puxa, quantas pessoas estão com problema com sono, quantas pessoas estão com problema de saúde mental, hipertensas, diabéticas, etc. Então, no final, a saúde ocupacional, ela ajuda ao RH a tomar decisão. Esse dado que ela não tem com o plano de saúde dela, que ela não tem de outra forma, ela tem com a Salu. Então, ela fala, consigo aqui ajustar minha política de benefícios, puxa, vou trazer um palestrante para falar sobre tal problema que está acontecendo aqui. Ela consegue deixar isso mais dinâmico e mais personalizado, né, para o perfil do colaborador dela. Isso acho que é uma das coisas que a Salu está entrando e ajudando muito bem a fazer, e fora outras soluções que a gente está desenvolvendo nisso, né, de fazer esse mapeamento de saúde mais 360, com dados ocupacionais, que já é obrigatório do governo, com dado do plano de saúde, que a gente começou a ter acesso também. Eu vou ter dado também da parte de outros benefícios de saúde, de Gympass, etc. e tal, e começar a ver, bom, dentro de todo, como é que eu proporciono a melhor saúde para o seu colaborador? Depende de um monte de fator, né? Não é só estimular com a atividade física. Tem gente que tem problema com isso, tem um cardíaco grave, que eu não posso estimulá-lo a fazer mais atividade física. Então, você vai começar a dimensionar a fonte do problema para você dar a melhor solução para aqueles grupos de colaboradores, né? E começar a fazer uma gestão mais, assim, inteligente com esse monte de fontes de dados, né? Fazer uma gestão mais única. Acho que isso é um dos propósitos da Salu para fazer essa transformação digital, é ajudando a saúde do colaborador, tanto a física quanto a mental, né? Então, muito legal. Passando um pouquinho dessa parte de eficiência operacional, agora acho que é bacana a gente explorar um pouco mais sobre novos negócios, oportunidades mais externas mesmo, né? Eu queria começar pegando a visão da Renata, porque basicamente é um baita case de transformação digital, se você for ver, né? A MBA, que é a empresa mãe que originou ali, acho que veio do insight da Talent, já acompanhava super muito tempo, desde a minha época de empresa júnior, fiquei uns 5, 6 anos, e a mãe da Renata até hoje me manda mensagem de aniversário, aquelas mensagens de final de ano. Tem um carinho super especial, porque ela foi super importante na minha carreira. E basicamente vocês viram essa oportunidade, né? Uma consultoria não é tão democrático, né? Eventualmente, tem um ticket ali a ser pago, e vocês estão trazendo muita tecnologia para um processo que era totalmente tradicional, né? Como que foi esse processo de descoberta, esse passo a passo para criação e surgimento da Talent também? Porque eu acho que talvez muitas das pessoas que estão assistindo aqui são de empresas de consultorias, assessorias, grandes corporações que têm o viés tradicional também. E aí acho que depois dessa introdução a gente pode ir com a Tiane como que vocês estão buscando olhar novos negócios com inovação aberta, qual que é a estratégia, como vocês estão se estruturando, que aí acho que também pega um contexto bacana, né? Acho que a Caos tem já nasceu meio que com tecnologia, né? Então não é uma empresa que está fazendo um processo de transformação, mas com certeza tem oportunidades para explorar. Então vamos começar com a Renata. Tá legal, Andrei. Bom, iniciando, né, um ponto aí de como foi a nossa jornada, a gente viu esse potencial, tá, de trazer a tecnologia para o mundo do RH, que eu acho que quando você fala de transformação digital é sempre a partir de uma ideia, né, ou algo que você vê como uma oportunidade de melhoria ou de evolução. E no nosso caso, a Talent Academy, em 2017,
quando a gente começou realmente, né, a pensar na Talent, em ferramentas mais automatizadas e digitais de assessment de perfil e de desenvolvimento de pessoas, a gente começou dentro da consultoria que a gente nasceu, dentro do MBA. Só que, no nosso caso, a gente entendeu que era melhor, a gente fala o conceito de spin-off, né? Fazer um spin-off que é sair e caminhar com as próprias pernas como uma startup mesmo, e não simplesmente só trazer as ferramentas ali digitais dentro da organização. O modelo de trabalho é muito diferente de uma startup, né? E de uma organização maior, tradicional, que já faz há décadas muitas coisas da mesma forma. Então, a gente realmente achou que para nós, naquele momento, a Talent Academy tinha que ser uma startup independente, criando a sua própria cultura, seus próprios processos, tá? E valeu a pena, e fez sentido. Ou seja, a gente pegou o melhor dos dois mundos. A gente pegou toda a experiência da MBA, da consultoria que a gente nasceu, todo o aprendizado, até porque quando a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, é muito importante, né? O tempo mesmo que a gente, de experiência, e você vê na prática o que funciona, o que não funciona, você acompanha a evolução das pessoas, como você falou, Andrei, da sua própria evolução, você vê, então, se aquelas recomendações ou aquele plano de desenvolvimento, ele funcionou depois de 10 anos. Então, você tem uma base histórica que é muito importante nesse mundo de pessoas, que uma startup inicial não teria, né? Então, a gente conseguiu trazer a experiência, o conhecimento tão importante que uma organização tradicional de muito tempo assim de vida tem, que é uma vantagem enorme, mas a gente também conseguiu caminhar de uma forma diferente, mais ágil, errando, porque é claro que numa startup os riscos são muito menores de você testar e errar e recalcular a rota e tentar de outra forma. Uma empresa tradicional não tem essa possibilidade, não tem nem essa cultura. A cultura do erro é algo que vem das startups. E o risco é muito maior para uma grande organização, por exemplo, né? Errar algo e ir para um caminho, errar e o impacto vai ser muito maior. Então, quando você tem essa possibilidade, eu acho, né, de como nós tivemos de fazer o nosso modelo de startup caminhar e unir aí o conhecimento e expertise, né, de uma empresa tradicional e mais experiente que a gente, e também pegar toda essa cultura de startup, de erro, de valorizar mesmo, tá? O erro de testar e provocando, assim, reflexões que a gente pode facilmente mudar caso não funcione. Eu acho que, no nosso caso, funcionou muito bem. E se eu puder acrescentar um ponto só, voltando ao que a Lívia estava falando aí do RH, como eu acho que o RH pode se fortalecer e se mostrar mais estratégico dentro de uma empresa, primeiro, entendendo que o C-level, né, os CEOs e os diretores de uma organização, eles estão muito preocupados com o resultado. Então, quando a gente fala de assuntos que parecem mais nice to have, né, que é legal ter, do que o must have, do que é necessário, eu percebo isso até na nossa própria venda, tá? A gente fica muito num campo mais pouco tangível, pouco concreto do que a gente está transformando. Se a gente fala de impacto, se a gente fala, às vezes, de saúde mental mesmo, tem alguns assuntos que, para quem está ali no topo da pirâmide, na liderança da empresa, não vai parecer urgente. Para ele, tem outros assuntos muito mais urgentes, ele tem que olhar para o PNL, tem que olhar para metas, resultados. Então, ele não vai achar que talvez aquele momento não é algo ultra importante ou extremamente urgente. Agora, se você mostra o custo do seu turnover, o quanto que a sua empresa está perdendo dinheiro porque as pessoas estão saindo, porque a cultura às vezes não está positiva, ou o quanto as pessoas estão deixando de ser produtivas, né, porque estão muito doentes, ou estão muito distantes no dia a dia, ou estão faltando muito, a taxa de absenteísmo está muito alta, enfim, se você começa a trazer dados e mostrar que essas causas têm um impacto direto no bolso da organização, é aí que eu acho que você convence a importância de você olhar para as pessoas, colocar as pessoas no centro e realmente acho que tornar o RH mais estratégico. Legal. E eu acho que você fez uma pergunta muito boa aí, que seria legal pegar a visão da Tiane também, antes dela falar como a Carlos está se preparando, está fazendo inovação aberta.
que você daria de dica para o RH, Tiane, indo nessa linha aí que a Renata falou? Vamos supor que você tem a oportunidade de dar uma indireta aí para a liderança da RH da empresa. O que você daria de recomendação agora nesse seu chapéu de inovação? E eu acho que como marketing, com certeza você já deve ter tido muita interface aí também. Olha, essa chance é de 1 milhão, hein? Acho que tem um monte de gente que queria trocar de lugar comigo agora. Mas, Andrei, eu acho que assim, o principal aqui, né, principalmente quando você está passando por esses momentos, é aproveitar essa oportunidade para ter uma relação muito próxima, né, assim, de muita proximidade com a equipe, de escutar realmente o que está acontecendo e enxergar, né, que tipos de ferramentas podem ser utilizadas nesse momento. Então, eu acho que assim, quando você olha, você tem tantas soluções, você tem tantas coisas que podem ser feitas, o mais importante, assim, acho que é começar em cima de um compromisso, né? Em cima de uma escolha que você tenha feito ali junto com a equipe. Então, assim, começar a testar, começar a falar, gente, a gente está indo para esse caminho, vamos junto? Vamos todo mundo fazer isso juntos dessa forma? Eu acho que, assim, é um desafio super, super importante. E quando aqui a gente está falando de inovação aberta, Andrei, é uma coisa que tem sido super, super apaixonante mesmo, né? E ele quebra muito paradigma para todas as empresas. Porque a inovação aberta diz que tem coisas que eu faço aqui dentro de casa que eu vou pegar esse problema que antigamente ou a gente ficava ali morrendo com ele, tentando resolver sozinho, enfim, e levo como um problema para alguém e falo, gente, eu tenho esse problema, você consegue me ajudar? Eu tenho um problema que eu não consigo conhecer minha equipe, eu não sei como dar um feedback para a equipe. E chego para a Renata e falo assim, Renata, eu não sei como dar feedback, você consegue me ajudar? E aí ela fala, olha, então, mas você sabe o perfil da sua equipe? Eu falo, puxa, nunca pensei nisso. Porque quem é especialista e uma startup tem muita visão disso, né? Assim, eles são totalmente aprofundados naquele negócio que hoje o meu RH muitas vezes não vai ter essa mesma visão. Porque ele tem, né, assim, como a Lívia comentou, né, tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a mesma coisa em relação à Lívia, né? Então, assim, você chega e essas conversas, né? Então, assim, eu conheço já a Lívia e a Renata, enfim, e sou uma grande admiradora das empresas e saio contando delas para todas as, tanto dentro do e-carros quanto para fora, falando, gente, mas espera aí, como vocês resolvem isso? E esse problema, é problema para vocês? Ah, é um problema. Porque ninguém quer falar dos problemas, né? Todo mundo quer mostrar o seu case, quer dizer que é disruptivo, que, nossa, a transformação digital está dando super certo. E a transformação digital, ela nasce em cima disso, da nossa humildade, do nosso jeito de falar, tem um problema, preciso de ajuda, e tem uma startup que começou esse ano, que começou no ano anterior, que já sabe mais desse assunto do que eu, porque ela é especializada nisso, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio, é isso que a gente tem tentado cada vez mais levar para dentro do e-carros, levar para dentro das corporações, falando, gente, a gente não vai fazer tudo. Eu não preciso desenvolver tudo internamente, até pelo que você comentou, né, pela natureza do e-carros, a gente nasceu como uma empresa digital. E lá atrás, a gente não tinha dinheiro para contratar umas super soluções. Então, fazia parte da cultura desenvolver aquilo internamente. E hoje em dia não dá mais para desenvolver internamente. Eu preciso ter agilidade, tem um monte de coisas acontecendo. E tudo bem eu chegar e desenvolver esse projeto com alguém. Então, tem sido assim, uma experiência muito boa nesse sentido, sabe? Que mostra que quando a gente trabalha ali na comunidade, quando a gente trabalha em conjunto, tem crescimento, e tem crescimento não só para a sua corporação, como e-carros, tem crescimento para as startups, tem crescimento para o ecossistema como um todo. Não, muito legal. Eu vejo que o jogo ali das startups está muito relacionado à velocidade, o aprendizado, e essa abertura com certeza faz você ganhar tempo, faz você aprender bastante. E uma grande corporação, ela enfrenta muitos anticorpos da inovação quando ela vai querer criar alguma coisa nova. Isso até empresas de tecnologia também enfrentam isso também, né?
E aí agora eu quero ir chegando aqui na nossa parte final, falar um pouco sobre alguns aspectos relacionados a futuro de trabalho, que eu acho que está super em voga. Eu quero começar com a Lívia, não estava no nosso script, mas eu estou fazendo uma aula lá no mestrado de relações de trabalho, e aí o professor começa a trazer muitas questões provocando sobre os efeitos da uberização, um modelo mais flexível de trabalho, e às vezes a maior flexibilidade, nem todos os colaboradores estão preparados para isso, e acaba se acarretando em demissões em massa, burnout, vários outros efeitos também. A própria pejotização do trabalho, terceirização, são todos temas que têm sempre os dois lados da moeda também. E eu queria pegar um pouco da percepção de vocês, do que vocês enxergam sobre esse futuro de trabalho também, o papel, a influência das startups, porque, querendo ou não, acaba virando até uma grande competição e guerra pelo talento também, né? Hoje em dia, principalmente, sei lá, para profissionais de tecnologia, a pessoa já está inserida no mercado global, ela consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo, estando aqui no Brasil, ganhando em dólar, e você competir com aquele aspecto ali é super difícil também, né? E aí, dentro disso, qual que é a visão que vocês têm aí na Salu, Lívia, sobre o futuro do trabalho, o que vocês estão vendo de tendências, desafios e perspectiva, e depois também passar para o restante aí do pessoal contribuir também. Bom, acho que, assim, pelo nosso negócio, quando por o fato da gente lidar com muito colaborador, né, nessa parte, de fazer toda essa execução ocupacional, de segurança do trabalho e tal, a gente vê que, assim, no fundo, as pessoas estão ficando doentes, né, ainda mais no mundo aí pós-pandemia, assim, quando a gente desenha esses painéis que vê, puxa, saúde mental, de burnout, problema com sono, isso está tudo conectado, né, com a maneira que você vive, o contexto que você vive, então não tá fácil, sabe, assim, acho que nesse futuro pós-pandemia, e o que eu vejo muito na saúde também, desse futuro, assim, as pessoas, quando voltaram para o escritório, começaram a querer essa conexão, sabe, assim, e o que eu vejo mais, assim, dos processos que eu faço de entrevista do mercado puxa, mas como que é trabalhar aí na saúde? Vocês têm diversidade? Vocês têm isso? Pergunto de benefício e tudo mais, que isso é importante, né? Saber se eu tenho plano de saúde, tudo mais, essa parte de segurança, né? Mas, no final das contas, assim, mas é legal trabalhar aí, eu vou ter liberdade? Como que é o pessoal? Assim, é muito mais sobre o contexto que você trabalha, que às vezes te adoece, do que só o benefício, só isso, só a minha carreira. Você tem que estar bem no ambiente de trabalho. Isso é muito, muito legal, assim, de ver que as pessoas estão a fim de trabalhar aqui porque é um clima gostoso, porque as pessoas se dão bem, têm oportunidade, a empresa está crescendo, uma empresa que está crescendo, isso brilha o olho de todo mundo, é mérito da empresa inteira, não do time de vendas, growth, é da empresa inteira que está construindo. Então, acho que fazer isso junto, eu vejo que é o valor do trabalho, né? Como é que eu foco na minha saúde, mas na minha saúde de uma forma ampla, não é ter um plano de saúde, focar na minha saúde, não é eu ter ali algum benefício de limpeza, não é isso. É o que você vive 8 horas do seu tempo dentro de uma empresa. Como é que você é tratado? Como é que você está evoluindo ali? Você está sentindo que você está evoluindo? As pessoas que eu faço entrevista é isso, cara, eu não estou sentindo evolução, meu chefe não está nem aí. E o cara trabalha numa outra startup e fala, meu chefe sumiu. Eu estou procurando ter emprego, por que você está querendo vir para a sala? Porque eu não tenho a menor assistência lá, que a autonomia até demais, o cara some, entendeu? Então a pessoa quer troca. A pessoa quer se desenvolver, a pessoa quer... É o básico, sabe? Assim, ser ouvido, ter conexão, ver que está construindo um trabalho legal, entendeu? Então, para mim, é fundamental isso do trabalho. Assim, é o básico, né? Trate as pessoas bem, faça elas quererem crescer. Venha junto, entendeu? E pronto. Olivia, a gente até brinca aqui nesse caso, né? Que não é delegar, é delargar, né? Que é muito diferente. Você dá autonomia para as pessoas e deixar serem mais protagonistas é diferente de você simplesmente abandonar a pessoa, né? E é muito importante a gente, nesse processo de mudança, né? De horizontal, deixar mais horizontal as estruturas dentro das organizações, a gente passar responsabilidade para as pessoas, dar autonomia, mas acompanhar o trabalho das pessoas. Tudo é muito difícil, né? Em mudanças que a gente tinha um modelo extremamente comando e controle, né? Vertical, total, e que cada um seguia ali a caixinha, né? As regras daquilo, para um modelo agora que a gente quer dar autonomia. Os jovens, principalmente, eles querem isso.
Eles querem muita autonomia, eles não querem esse microgerenciamento, mas aí eu acho que pode acontecer muito isso também desse outro lado, de simplesmente estar aqui, ó, não orienta, não ajuda a desenvolver. Então, assim, a gente tem que sim, acho que dar o apoio e as ferramentas necessárias para dar autonomia para as pessoas, para elas serem mais protagonistas, né, no seu trabalho, mas nunca pecando muito nem para um lado nem para o outro, né? Ótimo. E até complementando, né, acho que esses pontos de vocês, assim, uma coisa que eu percebo muito é a questão do propósito. Então, assim, principalmente o jovem, assim, ele não vai entrar para numa entrevista, assim, principalmente os grandes talentos que a gente está falando aqui, né, assim, esse perfil diferenciado, enfim. Tem uma questão de remuneração? Óbvio que tem uma questão de remuneração, mas hoje, principalmente um profissional de tecnologia, né, de produto, enfim, de digital, de uma forma geral, que tem um mercado de trabalho gigante, ele não está atrás disso, porque ele sabe que salário ele vai ter. Ele sabe que, enfim, flexibilidade de home office, ou, enfim, ou presencial ele vai ter. O que ele está buscando é uma identificação do trabalho, porque eu trabalho, né? Então, em várias entrevistas, é isso que eu vejo, assim, chegando e falando, tá, legal, mas eu quero vir trabalhar aqui, mas o que vocês fazem para mudar o mundo? Né? Para que vocês existem? Perguntas que muitas vezes, né, que assim, lá atrás, eu jamais faria, não sei se eu pensaria uma coisa tão específica para falar numa entrevista de emprego. E hoje a gente percebe muito isso, eu pelo menos tenho percebido cada vez mais, que é ótimo, porque isso mostra uma mudança de perfil das pessoas como um todo, né? Que assim, o trabalho vai além das minhas 8 horas, né? Então, assim, essa parte eu acho que é a grande parte. Assim, não interessa se eu tenho que ir presencial ou não, se você vai me dar R$500 a mais ou não, desde que o meu propósito esteja alinhado com o propósito da organização, assim, e isso me traz satisfação, por isso que eu quero trabalhar aqui. Legal, ótimo, muito bom. A gente recebeu umas perguntinhas sobre se existe algum ponto ruim de trabalhar com HR Techs, alguma desvantagem. Eu começaria brincando que eu acho que a desvantagem é você vai descobrir coisa que você gostaria de não ter descoberto, né? Assim, às vezes vão te revelar muitos dados, informações que era melhor continuar não sabendo, mas eu acho que hoje o desafio é que tem tanta HR Tech surgindo e talvez quem surgiu e não tem, assim, uma competência tão grande dentro de casa, de go-to-market, como o caso da Salu, ou da Talent, que já tinha uma reputação no mercado, quase 30 anos de história, já tinha quase que um início de canal e uma história boa para contar, né? Mas para quem... Sempre que eu vejo uma HR Tech nova surgindo, o pessoal está no começo, eu falo, putz, você tem certeza? Porque, olha, já tem tanta gente olhando, e acho que às vezes para o RH é muito difícil orquestrar todas as soluções também, né? Como que vocês veem esse contexto? Tem algum ponto de atenção que vocês colocariam? Alguma dica de o que priorizar ou como complementar essas soluções também? Andrei, eu acho que você tocou num ponto importante, tá? Se eu puder começar, que essa questão de ter muita opção no mercado. E não só HR Tech, gente. Qualquer startup ou qualquer empresa, ou qualquer setor, né, que tem muita oferta, qualquer tipo de serviço que você contrata, você tem que escolher muito bem, tem que falar com quem já usou, né, falar com outros clientes, pesquisar antes de adquirir um serviço, porque senão, claro que se corre um risco, às vezes, de apostar as fichas ali numa solução que não, né, que não vai funcionar. Gente, não travei, né? Ou travei? Ah, tá. Então tá bom. Não, tá normal. Que eu acho que eu estava olhando aqui para vocês e deu uma travadinha. Então, sem dúvida nenhuma, tem esse risco, tá? Mas eu não diria que é algo exclusivo das HR Techs, não. Mas sim algo que a gente tem que fazer na hora de contratar, escolher qualquer tipo de fornecedor que a gente vai trabalhar. Essa verificação e acompanhamento aí da reputação mesmo de quem que você está trabalhando. Agora, outro ponto que você falou, André, rapidamente, isso sim eu acho importante a gente falar, que muitas vezes as HR Techs que trabalham com dados, tá? Que a grande maioria das HR Techs trazem dados, né? São focadas em People Analytics, seja na parte de pesquisa, de pulsação, de experiência, seja na parte de perfis, de performance, de acompanhamento de metas, mas a grande maioria das HR Techs focam
em dados. E sim, a gente pode trazer dados que o RH não vai gostar. Muitas vezes, dados que podem mostrar que o próprio RH precisa melhorar ou precisa mudar. E isso vai incomodar. Então, é um ponto a se considerar quando a gente está falando de expor, né, problemas ou fatores que precisam de melhoria, precisam de desenvolvimento. Se a gente quer constantemente evoluir, acho que quem contrata a gente, o RH, também tem que estar ciente que o próprio RH às vezes precisa evoluir, precisa melhorar. E não é fácil para a gente, né? Mostrar às vezes, olha só, olha a nota que vocês tiveram aqui, que as pessoas estão dando para você, ou olha os comentários que a gente está trazendo sobre o RH da sua empresa. Então, é um pouco delicado, sim, e faz parte do nosso trabalho. Se a gente quer melhorar, todo mundo tem que se mostrar vulnerável, né? Nossa, é isso mesmo, Renata. Essa vulnerabilidade que às vezes assusta, né? Assim, se você mostrar os dados, olha como estão seus colaboradores, o que eles falam, como é que... Isso é realmente um ponto. Mas, assim, de desvantagem, foi sua pergunta, né, Andrei? Que desvantagem teria de trabalhar com uma HR Tech? Eu acho que a desvantagem, eu não vejo uma desvantagem, assim, no sentido de, bom, produto, por exemplo. Acho que a única desvantagem que eu diria é o produto está menos maduro que de empresas tradicionais. Mas também tem empresas tradicionais que não têm nosso produto. Então, você não tem nem com o que comparar. Então, por exemplo, isso que a gente faz eu não vejo no mercado. Então, com o que eu vou comparar? Bom, claro, a gente está... E nessa evolução, como a gente lança um produto, a gente está junto com o cliente. Então, ele sabe que pode ter um problema. A gente joga muito, principalmente aqui a gente tem um canal direto, né, com a RH. Cada RH fala com um consultor nosso aqui do nosso time de concierge. Então, a gente sabe exatamente o que está acontecendo, assim, responde rápido e troca rápido. Então, para RH, assim, bom, às vezes eu posso comprar essa solução e ela me dá um probleminha porque eles acabaram de lançar, mas eu sei que eles vão arrumar rápido. Então, acho que essa é a vantagem de você ter uma startup. Em geral, o nível de serviço é muito alto. As pessoas estão muito comprometidas em fazer aquele negócio acontecer, aquilo virar. Então, tem que ser melhor o nível de serviço, ponto, né? Que é o nível ali do pós-venda, o dia a dia, o atendimento. Tem que ser melhor, senão não faz o menor sentido, né? Você contratar uma startup, você vai contratar uma solução aí que já existe há 30 anos, entendeu? Mas eu acho que é essa vantagem, tem que ter essa paciência também para quando estiver virando novos produtos, que o próprio RH pede, às vezes, para a gente, eu quero um botão assim, XPTO, a gente vai e desenvolve. Vai ter que testar, tem que dar um tempo, não vai estar assim, às vezes, em um dia pronto, vai demorar uma semana, 10 estabilizou, legal. Então tem que ter esse jogo de cintura, né, de construir juntos. Eu vou muito na linha da Lívia, e eu acho que, assim, no final das contas, eu não enxergo como uma desvantagem, mas, enfim, se for para chamar de desvantagem, vamos chamar isso, mas porque, assim, erros, por exemplo, né, mudança, evolução, isso acontece em qualquer empresa, independente do tamanho dela. Quando eu contrato uma grande empresa, a possibilidade daquele meu erro ser colocado, enfim, em teste, eles irem atrás para olhar, enfim, é muito mais demorado, né? Então, assim, falando por experiência própria, demora muito mais. Eu falo, tem um erro aqui na ferramenta, preciso que você faça esse ajuste. Ele precisa subir para o time A, depois para o time B, depois para o time C. Na startup, você vai conversar, enfim, com um time que consegue resolver seu problema. Pode ser que ele não te resolva hoje mesmo, né? Porque, enfim, a gente trabalha com tecnologia, sabe como que é. Mas você sabe que você está sendo ouvido. E ser ouvido hoje em dia, né? Eu acho que para quem está contratando qualquer coisa, traz uma paz, né, no coração, falar, não, peraí, vai resolver esse problema. Pode ser que não seja hoje, não é amanhã, mas semana que vem tá aí. Ótimo. Legal, gente, muito bom. Daria para ficar um bom tempo aqui a gente falando, mas o nosso tempo está esgotando, a gente vai ter que ir para os finalmente aí. O que eu acho bacana de tudo que a gente falou aqui é deixar algumas referências aí para o pessoal de casa, se vocês pudessem dar uma dica para quem quer estudar e explorar mais. O da Renata, eu vou falar por eles têm um podcast muito bom que chama Brothers and Founders, vale a pena escutar, é um podcast sobre inovação, RH, pessoas, tem vários temas aí de analytics, people, desenvolvimento de pessoas, cultura, então essa é a recomendação da Renata, mas estou brincando, se tiver um para fazer, pode fazer, e depois passo para a Lívia e para a Tiane também fazerem uma outra.
Obrigada, viu, Andrei? Que bom saber que você gosta do nosso podcast. Além do podcast, eu recomendo o próprio site, não só da Talent Academy, tá, gente? Mas geralmente as HR Techs fazem muito conteúdo. Como a gente está falando de temas mais inovadores, ou temas que são novos mesmo no mundo do RH, normalmente elas se tornam até autoridades, tá? Em alguns assuntos específicos. Então, vai no nosso blog, no nosso site, na área de conteúdo, tem muita coisa boa, tá? O time é muito fera mesmo que produz conteúdo. E o site de outras HR Techs, enfim, dependendo da área que você está olhando, na Salu, imagino que deve estar muita coisa boa também, falando mais de saúde, né? Segurança aí, essa parte ocupacional. Se vocês forem para, enfim, o tema que te interessa, ou que você está ali, de alguma forma, buscando, a minha recomendação é entrar no site das startups e olhar o blog, a parte de conteúdo, que eu tenho certeza que tem muito material rico, gratuito e disponível para todo mundo. Legal, ótimo. Bom, acho que de recomendação que eu tenho aqui da Salu, a gente está para lançar nosso site novo muito em breve, com essa parte de blog e tudo mais que a Renata mencionou, então é um dos projetos que está aqui comigo. Então, muito em breve vai ter novidade legal, falando muito de saúde, falando de, enfim, de temas assim quentes também que eu gosto. E eu acho que tem um case nosso que eu recomendo também, que a gente saiu até no blog da Cajuína, né, com 3 clientes nossos, que é o Lixa, a Buzzer e a 180 Seguros, de como que eles trabalharam os dados de saúde e fizeram revolução na empresa deles, né? A Buzzer, que fez todo um programa lá, que ela paga academia, que tem pontuação, tem super bacana, assim, dos funcionários receberem lá um bônus por isso, toda vez que eles se exercitam e tal, então... Tem a Olish, que conseguiu negociar melhor com o plano de saúde dela na época, né, com a nossa ajuda aqui, com a ajuda dos nossos médicos do trabalho, então ela saiu de 50% de reajuste, foi para 10%, então acho que esse case é muito legal, que a gente vai divulgar muito em breve no nosso site, que está também no site da Cajuína, da Caju, né, benefícios. Acho que é um trabalho legal também para olhar como que você tangibiliza, né, toda essa maçaroca de dado, como é que você pode criar ações, né, para de fato fazer acontecer. Ótimo, muito bom. Legal. Bom, é difícil essa pergunta, né? Porque acho que hoje em dia a gente não se desconecta em nenhum momento. Então, você vai para o trabalho escutando um podcast, vários, né? Aí você volta e começa, entra no LinkedIn, né? Aí você acha que o LinkedIn é um TikTok. Quando você vê, você já passou meia hora lendo coisas, fazendo curso, enfim. Então, tem muita coisa bacana. Mas acho que tem uma coisa muito legal, Andrei, os próprios eventos que acontecem no Cubo, né? Tem eventos, assim, de vários, já puxando aí, já tirando uma coisa que você ia falar, de várias áreas diferentes, tem muito evento de RH, tem muito evento segmentado, né? Então, falando do meu hub, que é mobilidade, tem agro, tem saúde, então, assim, até as próprias idas no Cubo têm sido super importantes, assim, nesse período de retomada, para, enfim, respirar. Acho que a Tiane travou, né? Deu uma Dessa vez não fui eu. dela, né? Mas para respirar a inovação, oxigenar a cultura, venham conhecer o Cubo. Aí voltou, Ti. Deu uma travadinha, mas é isso mesmo. Não, legal, foi bom que a gente nem combinou e cada um já fez um merchan do outro. Mas foi ótimo, pessoal. Adorei o papo, foi muito bom. Espero que quem esteja aí de casa do escritório ou no trânsito tenha conseguido acompanhar, anotar bastante coisa também. Que precisarem do Cubo ou das startups aqui, ou da Tiane também para benchmark, mentoria, qualquer outra coisa, só procurar. Acho que pelo LinkedIn é o consenso aqui, a rede mais fácil para a gente estar conectado e continuar o papo também. Mas queria agradecer ao pessoal da organização também, foi muito bacana o painel, todo o espaço também que a gente teve, então acho que é só deixar aí o muito obrigado para todo mundo, e se as meninas quiserem fazer uma consideração final aí de takeaways, deixar uma mensagem final também, fiquem à vontade. Bom, só queria agradecer, tá, gente, a oportunidade aqui. Eu acho muito importante essa iniciativa da BRH de falar de transformação digital, de falar de tecnologia,
porque é uma das áreas que eu acho que é mais recente mesmo, essa inclusão, né, da tecnologia, é uma área e a gente sabe a dificuldade que é a gente olhar para pessoas, né, olhar para desenvolvimento humano e usando a tecnologia puramente. Inclusive, eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que a gente sempre vai ter um fator humano muito importante aí, a tecnologia é só um apoio, né, acho que vai melhorar o trabalho de quem atua na área, quem é um profissional de recursos humanos, a tecnologia está aí sempre para apoiar, nunca substituir. Então, eu deixaria esse recado para tranquilizar o coração de todo mundo, que às vezes fica numa ansiedade, né, da gente pensar o que vai ser no futuro, a tecnologia vai dominar tudo, e não é bem assim, não. Eu acho que é muito importante. A gente que trabalha nessa área de People Analytics, a gente vê que a gente só está oferecendo realmente um apoio para o trabalho do profissional do RH ser melhor. É isso, tá? Que eu deixo como a minha conclusão dessa conversa muito boa, por sinal. Muito obrigada. Bom, eu acho que a Lívia está aí. Não sei se eu travei. Bom, então vou puxar minha consideração final. Gostaria primeiro de agradecer, foi ótimo, um papo muito gostoso, que olha, se deixasse, César, a gente ia aqui até acabar o YouTube falar, olha, pessoal, já deu, acabou. Mas, assim, acho que o meu recado é trabalhar a gente com transformação, com inovação aberta. A princípio não parece ser muito fácil, mas, assim, é tão apaixonante que vale a pena todo o desafio, sabe? De fazer isso junto com as empresas, de trazer mais pessoas, e quanto mais pessoas a gente estiver trazendo junto para resolver os problemas da nossa companhia, melhor vai ser o resultado. Então, é esse o meu recado final. Gente, também gostaria de agradecer pela presença, adorei o papo, assim, foi bem gostoso, bem descontraído, acho que também aprendi bastante com vocês aqui, né, com essa interação. E acho que é isso, transformação digital para o RH é um pouco o que a Renata falou, assim, não vai substituir ninguém, vai ajudar a você ficar mais produtivo, melhor, entender melhor os seus problemas. Você só consegue corrigir rota, e principalmente de pessoas, se você saber o que está acontecendo com elas. Né? Então, para mim, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, para a gente, né, ter essa cultura cada vez mais de vulnerabilidade, para a gente se abrir, para a gente conseguir focar nos problemas de verdade e ir para frente, né, como sociedade, como tudo, né, usar os recursos que a gente tem a nosso favor, para a gente construir um mundo melhor, um mundo mais rápido, um mundo que né, menos burocrático, mais interessante possível, né? Boa! E fechando, não poderia deixar de agradecer a Eliane aí, da Humani também, que convidou a gente, outra startup do Cubo. Se não fosse ela ter viabilizado e convidado, a gente não estaria aqui também. Só cumprindo o protocolo aí, César, eu sei que no começo anunciou um monte de gente, agradeceu um monte de gente também, falei, não, tem que agradecer ali aí, senão também ela que viabilizou, então super bacana e contem sempre conosco aí. Espero que tenha sido bom o painel, depois passa os feedbacks para a gente, estamos à disposição para umas próximas. Ó, feedback é online, os comentários estão chovendo aqui no YouTube, conteúdo super rico, a Daniela acabou de escrever, a Tatiana, parabéns, muito bom. Eu sou Ricos, colocou aqui, super obrigado pelas trocas, então não falta comentário aqui, o feedback para vocês é agora. Muito obrigado, um grande abraço para a Lia aí, que articulou esse painel, sim. Muito obrigado a profissionais aqui que trouxeram tempo e a generosidade de compartilhar com a gente o conteúdo. Foi muito elegante, a elegância e a leveza de vocês, tá? Um abraço, gente, obrigado. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até, tchau, gente. Obrigada. Pessoal, nosso evento não para. A gente vai ter agora, nesse momento, um painel. Eu já falei de vários eventos da BRH Brasil aqui, lembrando do Conar 23, vai ser de 8 a 10 de agosto. O nosso próximo painel e o fechamento do dia está aqui. Então, eu quero chamar aqui, para esse tema final. Então, continua com a gente aqui, que agora a gente vai emendar direto, sem intervalo. O que se espera do RH em uma jornada de transformação digital? Para isso, eu convido aqui de volta ele que é o nosso coordenador desse evento, o nosso líder, conselheiro estratégico da BRH Brasil e coordenador mentor desse evento, o super Luiz Alberto Campos Filho. Por favor, Luiz, vem para cá. E o Luiz vai ter a honra aqui de encerrar esse painel e receber aqui para a gente poder
trocar ideias e compartilhar com ele a visão sobre esse tema, que é o CHRO de People e Culture no Brasil, Sérgio Póvoa. Sérgio, bem-vindo, boa tarde, vem para cá. Ele tem mais de 25 anos de experiência no mercado, já ocupou cargos de gestão e diretoria em companhias como Netshoes, Grupo Pão de Açúcar e OLX, e agora está aqui com a gente nessa troca aqui de ideias. O Luiz vai